Olá, bem-vindos ao podcast Matos e Leal Representações. Este é o quarto podcast com o tema Iluminação Pública e a mesa da tecnologia Rui Leal para falar sobre o assunto. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Fábio. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença aqui no podcast da gente com o tema de iluminação pública. Hoje a gente vai falar mais sobre um produto específico e um serviço que é da iluminação pública. A gente vai explicar um pouquinho como funciona isso. Todos os dias a gente passa pela questão da iluminação pública, a gente dirige e vê, mas nunca tem várias coisas que a gente quer saber, esses detalhes interessantes. E você está trazendo produtos especiais da G-Light relacionado à linha de iluminação pública. Já já você vai falar mais sobre esses produtos, mas vamos falar um pouco da introdução sobre a iluminação pública em si. Existe alguma norma, qualquer prefeito, prefeitura, qualquer órgão governamental pode colocar a iluminação da sua forma? Como funciona isso? Existe, Fábio, existe sim. Para tudo, eu costumo dizer que para tudo tem um porquê e um controle do que é feito. A iluminação pública, ela possui uma norma específica, que é a NBR 5101. Qualquer pessoa pode ir lá baixar na internet, pesquisar e ler a norma 5101. E essa norma, ela lhe direciona de como você deve iluminar uma via pública. E essa norma é uma norma antiga? Essa norma já tem um tempo no mercado, ela está sendo reescrita agora e já era para ter sido republicada e tem uma série, um grupo de estudiosos, de engenheiros, especialistas no assunto que estão reescrevendo essa norma, fazer alguns ajustes de melhoria, né, para a quantidade mínima de luz, cor de luz, isso tudo vai ser ajustado nessa nova, nessa reescrita da norma 5101. Como é o passo que acontece do projeto até a compra da iluminação? Como é que funciona isso? A norma, ela classifica as vias de uma forma específica. Quem abrir a norma 5101 vai ter uma tabelinha lá, que a gente pode até botar essa tabelinha no vídeo para as pessoas verem. Tá assim, V1, V2, V3, V4 e V5. Onde V1 é uma via expressa de alto fluxo de veículos, com separação central, alta velocidade e sem acessos, sem entradas perpendiculares. Aí você passa V2, aí você vai ler na norma, tá lá, uma via expressa de alto fluxo de veículo, mas que já tem acessos laterais. Uma via V3 é uma via de acesso menos intenso, mas de interligação de bairros. Eu vou citar um exemplo aqui para quem mora em Aracaju, a Avenida Augusto Franco, aquela avenida que tem uma linha do trem. Ali é uma avenida de classificação V3, que é uma via que liga bairros. Então ela tem uma classificação. E aí você vai V4 e V5, onde V5 é a via de acesso mais de bairro, mais residencial, onde você só tem as casas, o acesso daqueles moradores, então o nível de iluminação é menor. E aí o prefeito, o gestor da iluminação pública, ele vai contratar, ou contrata uma empresa para fazer, ou ele tem um engenheiro eletricista, e ele vai fazer o estudo de fotometria das vias. Ele vai desenhar as vias que ele tem que ele vai querer iluminar. Normalmente aproveita-se bastante a RDU, que é a rede de distribuição urbana, onde os postes já estão lá para distribuir o cabeamento elétrico, e você coloca o ponto de luz ali. Já é um padrão, mas quando você não tem aquilo, você faz uma linha de posteamento só para iluminação mesmo. Então você faz o desenho daquela via, usa o software específico para iluminação, pode ser o Dialux. Eu falei lá atrás no outro podcast falando sobre as curvas de iluminação dos produtos. Então você pega a luminária que você quer utilizar, você pega a curva de iluminação dela, coloca ali naquele desenho que você fez e verifica se a classificação que você pretende de acordo com a norma, se ali vai atingir. Então, se você tem uma via que você tem que ter no mínimo de 20 lux, você escolhe uma luminária que está lá dizendo que tem o poste tem 20 metros de afastamento, 7 metros de altura, e você coloca isso no desenho do Dialux e vai dizer, essa via ficou com 25 lux, está dentro da norma. Então, o Dialux, por exemplo, o programa que deve ser um programa específico para isso, sim, já deve ter essas características da norma lá e vai te guiar. Não,
Você tem que saber a norma que você quer. Você vai Entendi. fazer, ele vai lhe dizer o que você encontra. E aí você Entendi. vai Aí comparar o que você você tem com a norma. Perfeito. Entendi. E aí fica a pergunta: há lugares que o poste está um pouco mais distante. Como é solucionado isso? Na maioria dos casos a gente consegue resolver sem fazer uma iluminação adicional, mas em casos extremos é necessário fazer uma rede de iluminação paralela, né, do outro lado da via, fazer uma iluminação para auxiliar o que você não conseguia fazer com a RDU. Hoje, o que há de mais moderno que a G-Lite está oferecendo em termos de iluminação pública? 2017, o Inmetro lançou uma portaria, que é a portaria 20, em 15 de fevereiro de 2017. Essa portaria, ela normatizou as luminárias públicas. Então, com a normatização, você tem um piso de qualidade. Isso Sim. foi muito bom, porque a partir dessa data, teve um prazo aí, 2018, final de 2018, início de 2019, já era obrigatório todas as luminárias instaladas a partir dali em vias públicas, elas devem ser obrigatoriamente luminárias com certificação, com registro no Inmetro. Coisas básicas que eu posso te falar que tem lá naquela norma, naquela portaria, que exigência de vida útil mínima para a luminária de 50 mil horas, exigência de garantia mínima de 60 meses, que são 5 anos, fluxo luminoso da luminária, o rendimento de luz dela, né, acima de 100 lumens por watt, para ela ter uma classificação A. E isso foi o que a norma pedia lá atrás, porque com o advento do LED, traz muito mercadoria importada sem muita qualidade. Para evitar que fosse implantado em larga escala no Brasil, naquele momento, luminárias ruins e fosse um desperdício para o dinheiro público, criou-se a norma. Então, a partir de 2019, toda iluminação que você instala na via pública deve obrigatoriamente ser com luminária certificada. E assim é feito nas grandes cidades, e aí cabe aos órgãos fiscalizarem isso. Aí você perguntou quais são os produtos que a gente desenvolveu para isso. Com essa norma, a gente aí desenvolveu produtos para atender essa norma e levar as luminárias para o mercado. A gente lançou primeiro uma luminária um modelo que a gente chamava GL216. Essa luminária tinha em torno de 120 a 130 lumens por watt de fluxo. Já tinha 50 mil horas, obrigatoriamente, 5 anos de garantia. Ela tem um DPS, que é um dispositivo protetor de surto. O DPS é um dispositivo que, quando você tem um surto na rede, que é uma descarga elétrica na rede, ele protege a luminária para a luminária não queimar. Isso evita custos posteriores. A luminária, você vai cair um cabo ao chão, um raio na rede, ela vai proteger a luminária. Então, tudo isso já tinha naquela luminária. A gente aí no ano passado, final do ano passado, a gente já trouxe um modelo mais novo. E vamos falar já desse modelo, porque antes eu gostaria de mostrar algumas imagens, né, da GL16 de alguns lugares que foram instalados aqui no estado de Sergipe, né? Perfeito. Você poderia narrar enquanto a gente está mostrando? A gente tem aí alguns condomínios que foram totalmente mudados a iluminação para uso de GL216, com 50 watts, 80, 120 watts. Alguns shopping, aqui a gente tem o shopping da cidade com algumas luminárias dessa. Cidade de São Cristóvão, cidade que a gente, em algumas vias ali da praças, algumas vias do centro da cidade de São Cristóvão, algumas vias aqui também dentro da cidade de Aracaju, a gente tem as luminárias GL216 instaladas. Inclusive a Praia Formosa também Praia Formosa já é um projeto mais antigo nosso, né? Que a gente há 10 anos a gente já tem iluminação pública de LED. E aí a Praia Formosa já está lá há bastante tempo, a luminária é num lugar bem bonito, que é um calçadão, o cartão postal, né? Ô Rui, podemos corroborar, confirmar que a Matos Léo Representações trouxe a G-Lite com iluminação de LED. Vocês foram pioneiros aqui em Aracaju? Sim. Os primeiros pontos que a gente teve aqui no estado, a gente colocou o material da G-Lite aqui já no comecinho da implantação do LED no estado, né? Então faz parte da iluminação pública da história Matos Léo Representações. Faz parte, sim. Muito bacana. E aí, claro que essas tecnologias elas vão avançando, elas vão melhorando. Nós tínhamos a GL216, como você disse, que tinha 50 mil horas, né? Isso.
E houve que tipo de mudança? Quais são essas iluminações as mais modernas? Hoje a gente já tem um produto muito mais moderno, muito mais versátil, né? Aqui a gente tem, esse é o modelo mais novo que a gente tem de luminária pública, que é a gente chama ela de luminária GL421, é o código dela na fábrica. O rendimento dessa luminária subiu aí de 120 lumens por watt para 170 lumens por watt, é um crescimento quase 50% de fluxo luminoso. Eu vou mostrar aqui, mais de perto aqui, enquanto ele está falando, pode Isso. falar. Então, essa é uma luminária com alumínio injetado, pintura eletrostática a pó. Eu gostaria de explicar aí, pessoal, curiosidade, o que é pintura eletrostática a pó. A gente vê muito isso aí escrito, né? Para você fazer uma pintura eletrostática, você pega o produto sem a pintura, dá um banho de fosfato no produto, e ele entra numa câmara negativa, ele fica com a carga negativa, a chapa, e você joga o pó da tinta nele, e essa tinta gruda ela se prende na superfície por eletrostática, por isso chama a pintura eletrostática a pó. E ela fica ali presa, ela entra num forno, e quando ela sai do forno, ela está fundida aqui. Então a gente só consegue tirar essa luminária, essa pintura da luminária aqui raspando, né? Então, ou seja, ela é bem fixada. A luminária é a pintura mais resistente que você vai encontrar. Isso é interessante porque protege por exemplo, maresia. Oxidação você não vai ter aqui, porque além de ser de alumínio, você cobre o alumínio com uma pintura eletrostática, você tem uma resistência muito maior. Não tem desculpa mais. Então aqui a gente tem o corpo da luminária, onde dentro você vai ter o driver, DPS, as conexões e uma base aqui em cima. Essa base, no caso dessa, é uma base de 3 pinos, que você vai colocar aqui o relé. O relé, a função dele é ligar e desligar a luminária. Com o nascer e com o pôr do sol ela liga, com o nascer do sol ela desliga. A gente tem aqui uma base dessa que a gente pode usar, uma base de 7 pinos. A base de 7 pinos, que vai mudar nela? Você vai conseguir colocar aqui em cima da luminária um hardware, um dispositivo, uma antena, uma base. É como se fosse uma placa para um computador, algo que você vai adaptar. Exato, você vai adaptar um acessório nela aqui, ela vai virar uma antena, com a tecnologia de transmissão, que existem várias no mercado. Existe ela com transmissão em Bluetooth, existe ela com transmissão de Wi-Fi, Zigbee, são conexões de vários protocolos. Com isso, você vai ligar isso num software de telegestão e você vai conseguir controlar essa luminária à distância. Quais são as vantagens que você tem com isso? Você tem como medir o consumo da luminária, você tem condições de medir se a luminária tem uma falha, sem precisar que alguém da população ligue informando. Assim que ela falha, o software já informa essa luminária falhou, e aí você pode acionar a equipe de manutenção e fazer uma manutenção mais rápida, e isso melhora muito a segurança pública. Com a base de 7 pinos, você também consegue dimerizar a luminária. Dimerizar ela é você diminuir um pouco a potência da luminária. Que vantagem você tem com isso? Você coloca a iluminação em uma via e a via está lá acesa até meia-noite, tem um movimento maior, depois de meia-noite o movimento cai bastante e você consegue diminuir a potência da luminária economizando bastante energia, já que aquela via não tem muito acesso naquele momento. Você tira a classificação de V1 da via para V3, por exemplo, a via passa a ter menos iluminação porque ela naquele momento não tem um fluxo tão grande. Então você consegue aumenta a vida útil do produto e diminui o consumo de energia. Eu acho isso interessante, por exemplo, que existem regiões locais no Brasil em que a gente tem que ter um cuidado com a questão da iluminação. Por exemplo, áreas de desovas de tartaruga, por exemplo. Então, você tendo um controle dimerizável daquele período e tal, você consegue um aval melhor, porque você está comprovando, não, eu tenho um cuidado em relação... Porque a iluminação de LED ela é fantástica, ela ilumina mesmo, né, grandes áreas. Isso é plausível? Pode Sim, você pode utilizar isso nessas áreas de desova para, no momento que você tem o período de desova de tartaruga, você diminuir a intensidade de luz da via. E você mantém uma via com menos luz naquele período de desova. Isso é fácil de fazer e é acessível, não é nada impossível de ser feito, não. Quando eu falo sobre isso, é importante você saber que quando o gestor público, às vezes, solicita a compra de luminária, ele está lá e coloca assim, eu quero uma luminária com base de 7 pinos. E a gente questiona, vai comprar sistema de telegestão?
e às vezes ele não vai comprar sistema de telegestão e pede uma base de 7 pinos sem saber a informação do que é a base de 7 pinos. Então, quando você não vai utilizar um software de telegestão, quando você não vai dimerizar a luminária, não há necessidade de você fazer uma solicitação de luminária com base de 7 pinos. Apenas a base de 3 pinos é suficiente. A não ser que haja a previsão de comprar o software, né, e os hardware para a telegestão. Perfeito. Ô, Rui, quando eu olho a iluminação que você pega, levanta e tal, eu tenho uma sensação que elas são indestrutíveis, né? Porque elas é muito robusto. É um produto feito para aguentar. Inclusive, existe, Fábio, uma medição que é o IK, que é o índice de quanto que você consegue de bater na luminária, né? Sim. É o índice de impacto que ela resiste. Sim. Existe uma quantidade mínima, né? O IK08, para a luminária realmente sofrer impacto, pedrada, e ela resiste realmente. Ela parece muito resistente. Não vai quebrar, não é uma luminária de vidro que você bate aqui vai quebrar, não. Essas lentes são lentes de policarbonato, resistente ao UV, para não amarelar com o tempo. Esses bolinhas aqui, eu já falei em outro podcast, são colimadores que ele traz aí, ele espalha a luz da forma que a gente precisa. Essa luminária, por exemplo, ela tem um ângulo de abertura de 150 graus. Sim. O que é que isso proporciona? Proporciona você conseguir um afastamento maior entre os postes para poder, e como ele está bem aberto, 150 graus, você não ter o sombreamento, que a gente chama de zebramento da via. A via não fica clara e escura, ela fica mais uniforme. Então isso também está na norma. Também está na norma isso. Tem esse índice medido lá quando a gente faz o projeto do Dialux. Esse modelo é 35 watts, quais outros modelos você tem? Para essa luminária a gente vai ter até 200 watts de potência. 35, 75, 100, 150, 200 watts de potência. Tudo para poder se adaptar às normas, as alturas, as distâncias, os postes, a necessidade de modelos de via, a gente consegue atender qualquer projeto com essa linha. E aí a pergunta que é interessante, até para você ter conhecimento, por que não coloca tudo 200 watts e, né, não é assim, né, Rui? Seria mais fácil. Bota todo para ficar um dia lá, né, ficar todo com 500 lux na via, e a norma pede que você respeite as classificações de via, Fábio. Você não pode pegar um poste com um ponto de luz com 6 metros de altura e colocar uma luminária de 200 watts com 170 lumens por watt, porque você vai ter um ofuscamento. O ofuscamento é quando você está com um ponto de luz no seu olho ali incomodando. Se a pessoa está dirigindo na via e aquele monte de luz no seu olho, você acaba que não enxerga o chão porque sua pupila encolhe. Então existe também dentro da medição lá o ofuscamento. Nada é por acaso, não. Não pode ser assim. Pode ser à toa, não. Existe gente que tenta fazer isso, né? Bota aqui luminária de 200 watts, não pode, tem que colocar a luminária certa ali, tem um limite de altura da luminária. Quando a gente coloca a luminária já no catálogo, a gente sugere a altura mínima e máxima para cada potência, já para evitar uma compra de uma pessoa desinformada, colocar uma luminária de 100 watts em 5 metros de altura, vai ter ofuscamento. Eu sempre gosto de tocar nesse assunto porque é muito curioso e não tem como, assim, para gente que viveu o período das lâmpadas, as amarelas, né? Sódio, né? Era laranja aquela lâmpada. O quanto o LED na via pública, você tem um conforto, né? E você vê as cores diferentes. Quando você fala de cor, Fábio, é porque a lâmpada de sódio, ela tinha um IRC mais baixo que todas as lâmpadas. Ela ficava monocromático, tudo ficava laranja, né? Isso. O IRC era perto de 20, era baixíssimo. O IRC do LED é perto de 80. Então a gente tem uma definição de cores muito melhor. E a sensação de segurança acaba sendo maior, né? Você tem uniformidade na via por causa das lentes, que você consegue distribuir a iluminação melhor, você tem uma reprodução de cor melhor da via, e à distância você acaba enxergando a via completa, mesmo sendo à noite. Antes você ficava vendo uma sombra à distância ali, uma imagem monocromática que você não conseguia dizer exatamente o que era, além da distribuição de luz não ser tão perfeita. Não se fazia também corretamente os estudos de fotometria, a luminária não era tão bem desenvolvida, não dava nem para comparar a qualidade de uma luminária dessa com aquela baciazinha metálica e uma lâmpada ali dentro. Na curva de fotometria nunca ia chegar perto da luminária de LED. E é por isso que eu toco no assunto, por questões nostálgicas, porque eu tenho certeza que você está dirigindo na via, nas ruas de Aracaju, de qualquer cidade, enfim, de São Cristóvão,
e você vê aquele poste iluminado, você, caramba, eu ficava brincando na rua até tarde com os amigos jogando bola, ou Isso. conversando debaixo do poste, né? Isso. Debaixo daquela iluminação amarelada e tal, e depois a gente mudou um pouco isso, né? Mas assim, e você vê, cara, que maravilha, se eu fosse um menino tava brincando aqui com essa iluminação, parecia uma quadra, né? Uma coisa assim, bem iluminada para jogar bola na rua e tal. A gente jogava no escuro, né? A gente jogava no escuro, assim, então, um lugar bem iluminado, a gente vem com esse pensamento de correlação, de comparação, porque é fantástico. Tecnologia LED é algo que chegou, que a gente sentiu que o futuro chegou. Perfeito. É fantástico. Saindo da iluminação pública, aliás, é ainda iluminação pública, mas são produtos diferentes. Quais esses dois outros produtos que você Então, a gente tem lá na fábrica um setor de desenvolvimento de produto, né? Esse setor atende algumas demandas que aparecem, que surgem. Se você chega com um projeto grande com alguma necessidade específica, a gente consegue desenvolver. Esse aqui é um exemplo de um produto que a gente fez para um projeto específico de um túnel que havia uma solicitação de luminária com base de relé 7 pinos. Vê como ela muda a base aqui, ó. Essa que seria a base de 7 pinos. Perfeito. Com essa base você consegue ligar na telegestão, você consegue dimerizar esse produto e você consegue medir falha, etc. Esse projeto desse produto ele exigia base de relé 7 pinos e estanquidade IP67. A gente falou sobre IP em outro podcast, mas eu vou também falar, tá aí o card também desse. Vou falar de novo sobre o que é IP67. Sim. Ele pode ficar submerso durante 30 minutos. Gira só um pouquinho ela aqui para cá. Em até um metro de água durante 30 minutos. Entendi. Esse projeto dessa iluminação, ela foi criada pela Gelight. Foi criado, desenvolvido, fabricado totalmente lá dentro da fábrica. Esse produto desde da chapa cortada, pintura, os parafusos, a inserção do LED, aqui a gente tem imagem da insersora do LED funcionando. Sim. Essa insersora, ela parece uma grande máquina de costura, onde ela pega o LED ali e coloca na base do módulo, e depois isso entra no forno e o módulo sai pronto. Então, esse módulo aqui, por exemplo, é um módulo de 50 watts. Sim. Tudo aqui foi fabricado dentro da Gelight, desde a chapa, parafuso, tudo foi colocado lá dentro. A Gelight, ela tem o know-how, né, de criar o projeto do zero. É uma estrutura reforçada. Sim. Que obedece a questão de IP, né? Que IP... isso. Para você ter IP67, tem estanquidade maior. Até isso aqui, a conexão do cabo, Fábio. Esse tipo de conexão, a conexão que prensa o cabo, que não deixa a umidade passar aqui, para você conseguir essa certificação de IP67. Isso aqui é para durar muito tempo. Qual é quantas horas essa iluminação? Essa luminária daqui, Fábio, como eu falei antes, ela tinha 54 mil horas de vida útil. Essa daqui tem 54 mil horas, que é acima do que a norma pede. A norma pede 50 mil. 54 mil seria 11 anos? 50 mil horas são 11 anos e meio funcionando, 12 horas por dia, que é a noite toda. 11 horas e 52 minutos é a média de uma luminária acesa à noite. Aí a gente já tem chips de LED, no caso dessa daqui, com 100 mil horas. É o dobro de... 100 mil horas. 100 mil horas. Então a gente está falando de chips de LED que durariam em torno de 23 anos, um chip do LED. Quando a gente fala de vida útil de LED, a gente não fala de o produto queimar, Fábio. A gente fala de depreciar a iluminação pública inicial de 100% a 70%. Tem um teste chamado LM80. Esse LM80 você pega o chip do LED, um chipzinho desse aqui, coloca ele estressando com uma amperagem mais alta, simulando que ele funcionasse 100 mil horas. Só que esse teste vai durar mais ou menos 15 mil horas para simular as 100 mil horas de vida útil real. Como se você colocasse ele num ambiente mais agressivo do que o real, para que você conseguisse medir essa previsão. E aí você tem lá, esse produto depreciou de 100 a 70, ele não precisa queimar. Basta que ele chegue a 70% da iluminação inicial, que para a gente já é considerado fim de vida útil.
Então, o produto não queimou, mas já não ilumina o mínimo necessário para aquele projeto que foi feito lá atrás, né, que a gente coloca no Dialux, tudo, como já depreciou a 70%, já não atende mais a norma. Tem que ser trocado. Entendi. A depreciação pela norma é até quantos por cento? A 70% do inicial, né? Então seria o limite, entendeu? Esse é o limite. Se você vai de 100 a 70, você caiu 30% ali, você tem que parar. A tendência é que todos os futuros LEDs sejam por volta de 100 mil horas. É uma tendência, Fábio, que todo mundo vai evoluindo para chegar em 100, 130. Isso é interessante para você falar, porque em termos de a gente fazer um cálculo assim, se você tem uma lâmpada que dure mais de 11 anos e outra o dobro, então quando tiver 11 anos, na verdade ela está valendo como se fosse uma nova da anterior. Ela vai estar em torno de 85% da iluminação inicial, né? É interessante. Daqui a pouco vai ser mais fácil a lâmpada se danificar por um acidente natural do que ela. Outros componentes vão dar problema, talvez o driver, talvez a oxidação estrague o produto todo, mas o chip do LED vai ficar funcionando ali. E nós temos imagens desse projeto da Gelite que ela fez específico. Foi um complexo viário em Salvador e tá aí. Você vê a qualidade da iluminação, você vê que realmente está bem distribuído. E isso foi feito estudo de fotometria, qual era a potência do refletor para ser colocado, qual era a quantidade, o afastamento, tudo isso para você ter o complexo iluminado corretamente. Muito, muito interessante. Então, para você que é gestor de iluminação pública e está pesquisando sobre isso, a Gelite tem a tecnologia que você precisa. E se você está solicitando algo específico, a Gelite produz também, né, com seus engenheiros e, enfim, toda a equipe e a estrutura que a Gelite é fantástica. A estrutura da Gelite, da fábrica. A estrutura bem robusta, a gente tem uma série de equipamentos modernos e a gente consegue fabricar bastante coisa lá e como a gente brinca sempre, tem uns projetos na gaveta aí para atender algumas necessidades que não são comuns, mas a gente consegue atender. Consegue. Essa iluminação aqui, o que seria? Essa daqui, Fábio, é uma luminária que a gente não precisa colocar ela na rede elétrica, né? Esse daqui é um produto ela tem aqui uma placa fotovoltaica. Sim. E a gente vai colocar ela no poste e ela possui bateria, vai carregar durante o dia com a luz do sol e à noite ela acende com... Aqui você consegue acender ela. E ela vem com 3 spots, vamos dizer assim. Essa daqui ela tem 25 watts de potência, o fluxo luminoso dela é em torno de 4.000 lumens. É uma luminária para ser colocada, no caso dessa aqui, entre 4 e 5 metros de altura. Já tem também esse LED com um rendimento aí de 160 lumens por watt. É importante também saber sempre isso, qual é o rendimento do LED, qual é o fluxo luminoso real do produto que está informando na embalagem, o fabricante de confiança que vai oferecer isso para você. Essa luminária ela tem algumas características interessantes. Você coloca ela num poste, você vai colocar ela numa casa, num jardim, numa praça que você não consiga cabear ou que você não queira cabear, e você vai usar a iluminação só com a energia solar. Quando o sol se põe, esse sensorzinho aqui, ele lê que o sol se põe, a luminária liga e quando o sol nasce, ela desliga. Mas você consegue fazer uma série de funções com controle remoto nela. Ela vem com controle já para você programar da maneira que você... Perfeito. Ela tem a função básica que é o sol vai se pôr, ela vai acender, o sol vai nascer, ela vai apagar. Ela precisa de 8 horas de sol para carregar. Em dias nublados, a gente precisa de um pouco mais de dias, de um dia ou dois para carregar. Mas em dias de sol normal, 8 horas de sol são suficientes para ela estar 100% da carga e a autonomia dela é de 10 a 12 horas, aí depende da carga. A gente conseguiu colocar nessa luminária aqui muitas funções para você controlar essa autonomia dela, você melhorar a autonomia. Então, o que você faz? Você deixa ela numa programação que, quando o sol se põe, ela acende a 10%. E quando alguém passa, ela aumenta aí 10%, ou ela aumenta de 10% para 100%, e ela fica um tempo, depois a pessoa se afasta, ela vai lá e reduz novamente a 10%. Você tem programações para ela ficar acesa com 30%, com 40%, com 10%, ou 100%, que é o automático, né? Você vai ligar quando o sol se põe e apagar. Então, essa luminária aqui, ela tem
um número de aplicações imenso. Às vezes eu tenho situações que o pessoal me consulta em condomínios onde tem um ponto de luz ali que não que está escuro, que Eu posso você... falar sobre isso. Sim, é que a gente tem um ponto de luz que está escuro e você não consegue cabear, às vezes você tem uma laje impermeabilizada, onde você não vai conseguir passar cabeamento. Você chega ali num jardinzinho, coloca um poste, coloca a luminária dessa e vai iluminar aquele ponto ali. Às vezes você tem garagem, pátio do condomínio que está lá sem conseguir iluminar, você consegue fazer e aí vai, praça, um monte de coisa. Exatamente isso. Quando eu conheci essa lâmpada, mas a que eu vi eram duas. Com 15 watts, ela é menor do que Ela é menor, isso. né? Aí o Rui me apresentou e eu coloquei na minha garagem a praticidade que ela tem. Quando eu chego, me aproximo para poder chego até o carro para mexer, ela acende por um tempo. Então, super útil você que tem locais, condomínios, sítios, né? Você pode colocar em vários lugares. Essa luminária tem aplicações em E você esquece, você coloca e esquece, ela tá lá trabalhando, ela vem com esse controle. E assim, é muito bacana isso aqui, eu acho fantástico. Aqui você consegue dimerizar ela, você aumentar o fluxo, diminuir o fluxo, colocar no automático, liga, desliga aqui. Tem várias programações, exatamente. A programação é vasta. Então, a luminária moderna, que a gente tem ali, então a gente tem aqui a luminária pública certificada para iluminação de vias públicas, refletores para, no caso aqui, foi desenvolvido especialmente para um túnel. Quando a gente desenvolve um refletor para um túnel, a preocupação até de lentes assimétricas, onde o foco de luz está para o carro, depois que ele passa, né, quando você está vindo na direção do carro, a lente não bater no seu olho, para não ter ofuscamento, então você tem uma lente assimétrica, né? Ela ilumina, ela está assim, mas ela só ilumina nessa direção, quem vem daqui não vê, só você já vê a luminária. Então esse é um produto desenvolvido dentro da fábrica para isso. E aqui a gente tem um produto mais de uso residencial ou comercial para ambientes que você não consiga cabear e queira economizar energia, coloca aqui sem custo nenhum, só o sol pagando a conta. Uma praça pode ser toda iluminada? Pode, Fábio, pode sim. Você vai colocar praças de vias particulares, condomínio, essas coisas. Praça de via pública, a norma pede que seja luminária pública certificada. Isso aqui para o condomínio é excelente. O custo dessa luminária não é alto, é uma luminária que não tem um preço ruim já no mercado, um preço bem interessante. Você diminui aí cabeamento, você diminui ligar um sistema de quadro de ligação, instalação, é só colocar o poste e... Então o pessoal pode entrar em contato para substituir, para atualizar essa iluminação com vocês, tranquilo. A gente pode oferecer assistência de projeto novo para o cliente, está com deficiência de iluminação, a gente ajuda o projeto, indica qual é o tipo de luminária que vai ter. Se for uma instaladora, uma revenda, a gente consegue atender direto e o consumo final a gente direciona para as revendas que a gente atende aqui na cidade, ou no Brasil inteiro que a gente tem. Onde é que o cliente vem, qual o endereço de vocês, o contato de vocês? Porque, olha, vou falar para vocês, o café daqui é bom. O café aqui é maravilhoso. O último podcast, tá vendo mais aí eu derrubando o café que não apareceu. Não apareceu. Mas dessa vez o Rui não derrubei o café. Manteve aí sem derrubar. Então, como é que faz para o cliente que quer comprar esse tipo? O lojista que quiser fazer contato conosco, ou a construtora, a instaladora que queira, o condomínio que precisa de um auxílio de projeto, pode fazer contato aqui no escritório com a gente, é o 079 99978-6162, é um telefone com WhatsApp também, você pode mandar mensagem, a gente troca aqui as informações necessárias que vocês precisam e desenvolve o projeto. A gente atende vários condomínios assim, Fábio. O condomínio está sendo concebido, eles mandam para a gente a planta do condomínio, a gente faz a simulação, indica qual é o produto correto para ficar dentro da norma, para o condomínio não ter nenhum problema com norma de desempenho, que as construtoras têm que atender norma de desempenho para a iluminação das obras deles. A gente auxilia nisso para ficar tudo regular e eles fazerem a instalação da luminária correta e a gente, para os grandes parceiros, a gente faz isso aí com regularidade.
Isso também para não ter dor de cabeça depois e fazer tudo dentro da norma. Você tem essa orientação profissional. Não queira fazer do seu jeito, pessoal. Ah, não, é só comprar ali e montar. Não é assim. Tem O risco tudo. de dar errado. Às vezes gasta até mais fazendo isso, porque compra luminária muito potente ou coloca luminária demais e depois ou ficou escuro e depois de pronto o condomínio você vai ter que rasgar chão para Enfim, fazer um reparo. É melhor que a gente faça do começo. exatamente. Olha, muito obrigado por essas informações. Algo que você gostaria de acrescentar? Ah, obrigado eu. Eu queria mostrar que sempre assim, a gente está aqui disposto a desenvolver produtos novos, trazer sempre tecnologia nova com a G-Lite e qualquer necessidade que tiver, faz contato com a gente que a gente auxilia vocês. Muito obrigado. Lembre-se que você pode comentar no YouTube, no Instagram, sobre esses podcasts. Seguir, nós temos vários outros podcasts que você pode conhecer no Spotify. E lembrar, pensou em produtos de qualidade, a Matos Leal Representações oferece para você tecnologia, claro, com conhecimento de Rui Leal. Muito obrigado. Obrigado, gente.